talking a little bit in English because Paul is here, but I understand I can start speaking in Portuguese. Bom dia a todos. Vamos então começar o simpósio dedicado ao Daniel Fuchs. Este é um evento organizado dentro do projeto Cinema e o Mundo, liderado pelo Filipe Rosário, do Centro de Estudos Comparatistas. Estes são 2 dias que veremos duas linhas de trabalho do Daniel. O primeiro dia será dedicado aos roteiros, ou seja, o foco será mais na ideia de viagem e de exílio e mesmo de viagem através da memória. Amanhã teremos um dia dedicado a interseções, em que veremos mais questões relacionadas com a materialidade da imagem, interseções literárias e fílmicas, interseções entre fotografia e cinema. Vamos começar com o Ivan Vilar Alves, que irá falar-nos sobre um pouco mais pequena do Indiana, uma viagem através da miragem portuguesa. Muito obrigada. Bom dia, muito obrigado a todas as pessoas de sala por vir. Queria expressar o meu agradecimento a Sandra Camacho pelo convite a participar neste simpósio. Eu estou agora a trabalhar numa pesquisa sobre o cinema da austeridade, que é aquele que retrata e reflete os efeitos e consequências da grande recessão no nível temático, formal ou alegórico. Encontrei no trabalho do Daniel Fuchs, graças a Sandra, um precedente inesperado. Fuchs encarna um caso curioso de artista português cosmopolita. Ele é neto de refugiados judeus, chegados a Portugal antes da Segunda Guerra Mundial. Ele construiu a sua obra a partir de itinerância permanente entre países, línguas, formatos e suportes. A viagem é um elemento central na sua produção, percebida simultaneamente como uma deslocação exterior, através do território, e como uma exploração interior, através da memória. Um dos seus primeiros trabalhos em vídeo, Sob Seus Estranhos, retratava Portugal através do olhar estrangeiro, o olhar dos refugiados centro-europeus, entre os que estavam seus avós, enquanto retratava a família Blaufux através do olhar de um cidadão português do século XXI, o olhar do próprio artista. A viagem exterior, neste filme, é a dos refugiados centro-europeus que chegaram a Portugal, enquanto a viagem interior é a do realizador que faz memória para contar o processo de adaptação dos seus avós ao seu país de acolhida, que viria a ser depois o país de Daniel Fuchs. Sob Seus Estranhos é assim um retrato familiar que fala da memória histórica europeia e portuguesa, mas desde uma perspectiva de pós-memória, isto é, não da recordação direta, da lembrança direta daquela memória, mas da lembrança do relato da memória. É a lembrança das gerações posteriores a quem viveu esse acontecimento histórico ou essa experiência. Bom, este seria o primeiro filme que faz do Daniel Fuchs que faz uma reflexão sobre Portugal, porque está a combinar perspectivas diferentes, como se vê Portugal desde fora, como se vê os refugiados enquanto portugueses desde dentro. Este mesmo tema, o filme é de 2002, e este mesmo tema depois apareceria no filme Fantasia Lusitana do João Canijo, embora João Canijo trabalhe de uma perspectiva completamente diferente. Em Fantasia Lusitana há textos de refugiados centro-europeus que estão em Lisboa, mas sobretudo a imagem de arquivo e uma perspectiva mais do contraste entre como se viam os portugueses naquela altura e como eram vistos pelos refugiados. Pronto, quero mostrar agora um excerto de um pouco mais pequeno do que o Indiana, do início, uns 5 minutos, só para poder perceber qual é a dinâmica, o dispositivo do filme. Passaram 30 anos desde então. A realidade e a paisagem foram-se alterando, por vezes dentro,
a maior parte das vezes em volta das imagens dos meus postais. Acabei por dar por mim a comparar alguns dos postais com as terras do meu mapa, que tinham sido captadas anos antes, naquelas imagens de um céu azul cinematográfico. Mas o céu deste verão não era azul, e a maior parte dos motivos que acabaram impressos naqueles pedaços de cartão são, afinal, como borboletas numa coleção. Estão aparentemente conservadas e belas, mas estão irremediavelmente mortas. As paisagens são memórias, mas essas escondem-se, mais do que nos postais, na sua superfície. Da mesma forma que, provavelmente, parte das memórias do amanhã se encontra nas edições dos jornais de hoje. neste certo já se pode apreciar muitas das camadas de enunciação que utiliza o filme, muitas das ideias formais que vai desenvolver depois durante toda a longa-metragem.
é um pouco mais pequeno do que Indiana, é um filme sobre Portugal, uma viagem ao encontro de Portugal, para estabelecer algum tipo de diagnóstico, de pensamento sobre o que é o país na altura da rodagem, da primeira década do século XXI. Essas 4 camadas de enunciação, como vimos agora, seriam as imagens da própria viagem, que estão filmadas em plano subjetivo com a câmera situada no assento traseiro do carro, registrando a estrada e a paisagem. Depois está o comentário da voz em off, que é uma reflexão do realizador em primeira pessoa, embora seja através da voz de Richard Sennett, sobre as relações entre a paisagem, a memória e a identidade. A terceira camada seriam os textos que aparecem nas legendas sobrepostas às imagens, que são manchetes que dão informação socioeconómica e que realizam uma autocrítica explícita do presente do país. E por último estão as imagens do passado, normalmente dos anos 50, 60, 70, procedem de metragem de arquivo e também de postais antigos das últimas décadas da ditadura. O tempo da infância do artista, que nasceu em 1963, mas também os anos nos que o Estado Novo desenvolveu um projeto autoritário de modernização do país que ficou incompleto por motivos políticos e económicos. Por uma parte, a alteração da agenda política após a Revolução de 25 de Abril e, por outra parte, as mudanças no sistema e na estrutura económica mundial após a crise energética de 1973. Esta última camada, as imagens do passado, permitem o contraste direto entre o passado e o presente, como vimos no excerto anterior, quando utiliza o postal do centro de Braga, através de materiais que remetem para uma memória protética, um conceito criado por Alison Lansberg, que Sandra Camacho utiliza para analisar outros trabalhos de Daniel Bell Fuchs, como a longa-metragem As If, da que falará a nossa colega Paula Rabinowitz nesta parte. Lansberg define a memória protética como memories which do not come from a person's lived experience in any strict sense. These are implanted memories. Esta primeira definição é do ano 95, de um artigo sobre filmes como o Blade Runner ou o Total Recall, e depois, já num livro monográfico sobre o tema, explica que this new form of memory emerges at the interface between a person and a historical narrative of the past, at experiential sites such as a movie theater or a museum. In this moment of contact, an experience occurs through which the person sutures himself or herself into a larger history. Pronto, os temas que trata um pouco mais pequeno do que o Indiana são basicamente a paisagem, a memória e o país. A melhor sinopse do filme que eu li até hoje foi provavelmente a que escreveu Pedro Mexia na sua crítica para o Diário de Notícias, depois de estrear o filme no Indie Lisboa do ano 2006. Esta sinopse é uma enumeração de temas da iconografia do filme. Diz: edifícios nunca concluídos, caças de migrante, estádios inúteis, guerra civil nas estradas, cemitérios de automóveis, rotundas sem sentido, incêndios florestais, caos urbanístico, poluição galopante, lixo televisivo, luzes de Natal em agosto, amnésia histórica, turismo selvagem, crises de identidade, eucaliptos, corrupção e pedofilia. Tudo coisas boas. Como sempre fala Pedro Mexia. Bom, Mexia também disse que Blofeld empreendeu uma viagem com uma agenda explícita, mostrar o Portugal de insucesso e desastre. O realizador, neste sentido, tem dito em uma entrevista com o Vasco Câmara para o suplemento Y que não parti virgem, parti para o país que me incomoda. Por isso também acho que isto não é um documentário, é um comentário. Este comentário dialoga com a longa tradição da imagologia portuguesa, um conceito que Eduardo Lourenço definiu como um discurso crítico sobre as imagens que de nós mesmos temos forjado. Blofeld encontrou na sua viagem, através da paisagem portuguesa, indícios de que algumas das ideias que Lourenço expôs no seu livro La Rito da Saudade, publicado no ano 1978, no rescate da ditadura e da revolução, seguiam vigentes no início do século XXI, após 30 anos de democracia. Isto é, o filme não é sobre a herança da ditadura, o filme é sobre o que depois segue a acontecer, que algumas coisas têm relação, mas, como dizia nessa entrevista ao realizador, o problema é que 30 anos depois de democracia não se pode continuar a culpar a ditadura de tudo o que nos acontece.
um pouco mais pequena do que a indiana, reflete assim sobre quem são e como são os portugueses do novo milénio e confirma que seguem preços do aparato e da aparência, como escrevia Lourenço no artigo intitulado Somos um povo de pobres, com mentalidade de ricos. O tempo da viagem é o verão de 2004. A motivação explícita está integrada no filme, é a celebração do Campeonato Europeu de Futebol, mas o contexto para além do Euro 2004 é que nesse mesmo ano foi o 30º aniversário da Revolução do 25 de Abril, produziu-se também a demissão de José Manuel Durão Barroso como primeiro-ministro português, iniciou-se o governo de Pedro Santana Lopes e também foi o ano do alargamento da União Europeia para o leste, quando entraram mais 10 países na União Europeia. Mas, para além disso, a motivação pessoal também do realizador tinha que ver com a sua idade, porque no ano anterior fizera 40 anos, que é uma idade marcante, como as pessoas que já tiveram 40 anos sabem, e eu vou saber dentro de poucos. O itinerário da viagem inicia de Lisboa, segue para o norte até o Minho, que foi o trecho que vimos agora, e depois desde lá vai para o sul, através das Veigas, de Extremadura, do Alentejo, até chegar finalmente ao Algarve. A direção norte-sul, comum noutros relatos de viagem através de Portugal, como seria a viagem a Portugal de José Saramago, do ano 1981. Na viagem de Blaufuchs, no entanto, há uma clara preferência pelo litoral, justificada no próprio comentário do filme, para explicar a ausência de Trás-os-Montes e outras terras do interior no itinerário. Esse comentário diz: os postais levam-me mais próximo do litoral e eu sei que ainda existem outros países em algumas zonas mais pobres do interior, ainda parecidas com Portugal os anúncios turísticos das minhas memórias de infância. Mas é no litoral que vive a maioria da população, é aqui que se projeta o futuro do país. É assim bastante provável que essas terras do interior se venham a assemelhar a estas que agora atravesso. Há também uma brincadeira permanente com as convenções do road movie, como já tem analisado a nossa colega Filipe Rosário, em um artigo intitulado The Road Movie in Portuguese. Blaufuchs fez um trabalho consciente de apropriação e reprodução das convenções deste género, no nível temático, iconográfico e sonoro. No nível temático, o conteúdo principal do filme é uma viagem aparentemente infinita. E há uma coerência na metragem e da longa-metragem porque a viagem dura o que dura o filme. O filme dura, todo o filme é uma viagem. Depois, no nível de iconografia, temos a estrada, seja as autoestradas, as estradas à beira do mar, as estradas florestais. Depois está o carro, que foi o velho Mercedes. Está nas paragens do caminho para comer em restaurantes, dormir em hotéis, com a sua versão estadunidense, norte-americana, seriam os diners ou os motéis. E depois está o atrezzo do motorista, composto apenas por chapéu e óculos escuros, que servem para construir um personagem que remete simultaneamente para os motoristas americanos, mas também para os imigrantes retornados portugueses, que é o próprio Daniel Blaufuchs, para além de ser neto de imigrantes centro-europeus, já morou na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos da América. Então, é outra forma, outra experiência de imigrante retornado. Outro olhar interior e exterior simultaneamente. E, finalmente, no nível sonoro, a paisagem sonora do filme utiliza a música dos Dead Combo, que evoca sons associados com o meio oeste estadunidense, como as melodias de Ray Cooder ou as bandas sonoras do Ennio Morricone, mas também as peças para a guitarra portuguesa, do Carlos Paredes. A peça que ouvimos no trecho que passei pode ter mais a ver com o Carlos Paredes, mas depois haverá outras que evoquem explicitamente bandas sonoras do Spaghetti Western ou de outros grupos. A iconografia da paisagem está, no primeiro lugar, a paisagem periférica e urbana, onde o realizador identifica e salienta duas tipologias imobiliárias dominantes: os bairros de blocos geométricos, muitos de habitação social, e as grandes casas rurais, novas e ostentosas, muito fechadas sobre si próprias e às vezes mesmo guardadas por cães. A implantação destas tipologias na paisagem, no entanto, já vem de décadas atrás. Nesse sentido, há muitas semelhanças entre o discurso de Blaufuchs e o de Saramago em Viagem a Portugal. Saramago escrevia num trecho desse livro: desde que saiu de Trás-os-Montes, que é a região lívida, um pouco mais pequena do que Indiana, os olhos do viajante têm procurado não ver os horrores disseminados pela paisagem, as centenas de 4 ou 8 cores diferentes, os azulejos de casa e de banho transferidos para a fachada, os telhados suíços, as mansardas francesas, os castelos do Loire armados à beira da estrada, em ponto de cruz,
o inconcebível de cimento armado, o furúnculo, o poleiro de papagaio, o grande crime cultural que se vem cometendo e deixaram cometer. Bom, um bocado mais ligado com Saramago que Pedro Mexia, mas a ideia é similar. Bom, esta descrição de como se construi o país e a paisagem lembrou-me uma frase que temos na Galiza, quando também alguém está a fazer na sua propriedade qualquer horror urbanístico, arquitetónico. Essa frase é algo assim como tu vai fazendo, em galegos com o sotaque da seria ti vai fazendo. Isto é, enquanto ninguém impida, desde o ponto de vista legal, que se faça essa construção, o proprietário parece que tem todo tipo de direitos a destruir a terra que possui. Então é interessante porque está como a autolegitimar essa mentalidade a própria autodestruição. E é uma separação entre a terra entendida como propriedade individual e a terra entendida como um património coletivo. Então, esta é a minha terra, esta é a minha propriedade, eu posso construir o que eu quiser cá. Então, pronto. Não há uma noção do que é a relação entre o que uma pessoa construi na sua propriedade e toda a paisagem ou todo o que há à volta dessa propriedade individual. Depois temos a paisagem litoral, onde os carros estacionados por todo o lado não deixam ver o mar, enquanto os parques de campismo acolhem tendas e autocaravanas que mostram uma semelhança inquietante com as fachadas das casas ostentosas. Estaria depois a paisagem florestal, que está a ser destruída pelos incêndios, mas também pelas barragens, os campos de golfe e pelas pessoas que fazem piqueniques à beira de estrada. E por último, produz-se também a substituição da paisagem pelos não lugares. Espaços, segundo a definição de Marco G, que não são em si locais antropológicos e que não integram os locais antigos, como por exemplo as novas autoestradas, estejam cheias ou vazias, seja no campo ou no interior das cidades. Acho que está de cara de ser de Braga. Braga, como as pessoas conhecem, muito bonita. Depois estariam as superfícies comerciais da periferia e das áreas de serviço. As rotundas, com decoração quicho no meio de Honduras. Há toda uma sequência no filme que, através de vários match-cut, não está nesta ordem, mas através de vários match-cut, compara diferentes rotundas que foi encontrado durante a viagem. E por último, os estádios da Euro 2004, dos que Bruno Fux firma 3 exemplos: Leiria, Aveiro e Oleal. A construção destes estádios, segundo as legendas que aparecem nas imagens, tem um sobrecusto de 107%, isto é, custou o duplo que inicialmente estava previsto no orçamento. O comentário do realizador contrasta o investimento nestas infraestruturas frente à falta de financiamento do setor cultural. No comentário disse: talvez, por não ser um grande apreciador de futebol, olhei para os novos estádios como um burro olha para um palácio. Não me pareceram palácios, no entanto, mas imponentes catedrais de uma religião oficial, construídas com os tributos do povo, em terras sem museus, nem cinemas, sem centros culturais, nem grandes bibliotecas. Toda esta iconografia aponta para uma destruição da paisagem como construção cultural, substituída por espaços híbridos e inacabados, nem rurais nem urbanos, que estão no ponto médio entre a construção e o abandono. A própria forma do enquadramento de muitas destas paisagens utiliza elementos geométricos para mostrar esta intervenção na paisagem. Então, nesta imagem temos a linha de fuga da futura autoestrada, que está a separar a floresta, com o céu na metade do quadro. E neste caso temos também enquadrado o rio e a colina, é uma linha aqui que atravessa a paisagem da autoestrada vista por baixo. Estas transformações violentas do território, aceleradas pelos incêndios, provocam diretamente a desaparição gradual da paisagem, como insiste Blofeld através do comentário. A paisagem que nos envolve, disse, quando já levamos 1 hora de filme, deixa de fazer parte de nós para se tornar um cenário, um papel de parede, um corredor de passagem. Eu tive a impressão, durante esta viagem, que o cenário é cada vez mais fino, quase transparente. A destruição da paisagem funciona assim como um sintoma dos problemas do país. Em outro ponto do comentário, há uma interrogação na questão retórica que diz: será que estamos a alterar a nossa geografia? Será que a autoestrada está integrada na paisagem? Será que a autoestrada
combina, melhora a paisagem. Há esta reflexão sobre o estrado, sobre as caças, sobre a intervenção humana no país. Neste sentido, o blog recolhe ideias de outros autores, como Saramago ou José Gil. O livro deste último, Portugal, Hoje, o Medo de Existir, foi publicado no mesmo ano da rodagem de Um Pouco Mais Pequeno do que Indiana. E o próprio realizador cita este livro em algumas entrevistas sobre o filme. Blofeld coincide com Gil, por exemplo, no facto de Portugal ser um país com uma mundividência condicionada pela redução da sua escala. Uma redução justificada por critérios geográficos, mas que, na verdade, responde a interesses políticos. Gil escrevia então nessa altura: até há muito pouco tempo, o português conhecia somente um certo grau de escala que vai do infinitamente pequeno ao macroscópico. O grau do pequeno das pequenas coisas. O pequeno difere do mínimo, que é microscópico, e do máximo, o mesmo do grau. O pequeno, para o português, é, na realidade, o que para outros povos representa o médio. É no meio dos pequenos objetos que ele se sente à vontade. Pequenos mundos, daí a visão curta, a repulsa instintiva pelos projetos a meio e longo prazo, a territorialização obrigada. Seguindo com esta ideia do pequeno, Blofeld se diz num comentário do filme: ao contrário dos filmes americanos, nos quais a estrada parece não ter fim, aqui o fim parece estar sempre depois da última curva. A paisagem é contida, encapsulada entre áreas limitadas de fronteiras próximas. O espaço privado, por mais pequeno que seja, é encerrado entre cercas, muros ou grades. O espaço público é limitado por barreiras visíveis e invisíveis. A paisagem tornou-se pequena. Outra estratégia discursiva que utiliza o realizador é associar a paisagem com a memória histórica, de forma implícita nas imagens e explícita no comentário, onde diz: será que a paisagem absorve de fato toda esta memória? A memória dos próprios lugares, das pessoas, dos acontecimentos? Será que as camadas de tempo se dissolvem no ar, como as camadas de terra que os arqueólogos cuidadosamente tentam salvar em frascos isolados para posteriores pesquisas dos laboratórios? E será que nós, que ingerimos este pó, temos essa memória dentro de nós? Esta ligação entre paisagem e memória está a ser ignorada e mesmo sabotada pelas transformações recentes da paisagem, que impedem, segundo o realizador, que o território seja um reflexo direto da memória histórica. Então, comentários sobre este tema, enquanto aparecem espaços ligados com a ditadura salazarista, diz: parece-me que atravesso uma terra em que a memória está soterrada debaixo dos monumentos ou em vias de ser encerrada dentro destes edifícios sem caráter. O fascismo e a guerra colonial parecem não terem existido, porque seus locais de crime são abandonados ou substituídos por condomínios de luxo. Isto é uma referência à destruição da sede da PIB, que foi, bom, está no Chiado, estava no Chiado, entre a Rua do Alecrim e a Rua Paralela. E agora é, na verdade, um condomínio de luxo. Não há quase museu sobre o passado recente. Não há reflexão sobre esse mesmo passado, talvez por não existir espaços para este fim. A memória, apagada deliberadamente ou por descuido coletivo. Toda a sequência na que o realizador trata a questão da memória coletiva tensiona nas palavras de Blofeld sinalizar uma não relação com a nossa memória. Este apagamento consciente da memória coletiva tem a ver com o padrão da não inscrição identificado mais uma vez por José Gil, que afirmava que em Portugal nada se inscreve. Quer dizer, nada acontece que marque o real, que o transforma e o abre. É o país por excelência da não inscrição. Sobre as manchetes, os temas que tratam estas legendas são normalmente economia, sociedade, fé liber, muito crime, muita estatística. Um exemplo sobre a destruição do território por culpa do crescimento da área urbana seriam estas legendas que dizem: Urban area grew 50% in the 90s. Portugal invests the least in building restoration and spends the most on new buildings. Poor quality buildings with high energy consumption. Building restoration represents only 5.6% of civil construction investment. The European average is 33%. Há também legendas que apontam para a destruição do território por culpa dos incêndios ou da contaminação. Muitas são mesmo engraçadas, como aquela que salienta o facto de que Portugal seja a palavra mais buscada pelos portugueses em internet,
ou os grafites, que relatam complexos de inferioridade e problemas de progresso. Também há uma questão de que a noção de progresso, até os anos, durante 50, 60, 70, tinha muito a ver com construções de novas infraestruturas. Então, construir qualquer coisa era o progresso. Então, quando alguma coisa podia ser destrutiva, não, olha, estás contra o progresso, não queres que haja cá uma autoestrada, estás contra o progresso. Então, há distintas formas de perceber o progresso. Então, não toda a construção é uma melhora, ou não toda a construção tem uma dimensão positiva. Esta interação entre as imagens da paisagem, as reflexões do documentário e as manchetes socioeconómicas criam um discurso sobre o país, o seu futuro, a sua identidade e mesmo a sua autoestima. A crítica interpretou precisamente o filme nesta linha. Pedro Mexia, por exemplo, descreveu Um Pouco Mais Pequeno do que Indiana como documento de inquietude e como gesto de amor eficiente, enquanto Jorge Mourinho identificava a representação do país proposta por Blofeld como um Portugal dos pequenitos, fechado sobre si mesmo, que de certa maneira desperdiçou as oportunidades que lhe foram sendo dadas ao longo dos anos. Esta comparação com Portugal dos pequenitos, aliás, insiste também no problema da redução da escala assinalado por José Gil. O que se tenta questionar no filme, segundo diz Sérgio Bordalo, é como foi possível o país ter desperdiçado a oportunidade de se modernizar convenientemente e manter-se ainda hoje com uma mentalidade retrógrada. Bordalo mesmo escreve: é como se a modernidade se manifestasse apenas negativamente. Muitas destas críticas, no entanto, foram negativas sobre o filme. Mourinho também disse que Um Pouco Mais Pequeno do que Indiana fica lentamente turgido pelas limitações do seu próprio dispositivo formal. A imagem de Portugal que retrata também dá nível de fluxo se perde pelo caminho. A reiteração, se calhar, pode ser um problema no filme. Mexia considera que, como denúncia do Estado da Nação, não aguenta 78 minutos. Bom, eu concordo que o discurso fica claro na primeira hora e chega uma altura em que nem as imagens, nem o comentário, nem as manchetes introduzem novas ideias. Porém, esta lógica da repetição e acumulação funciona como o que o Aventura de Sousa Santos chama excesso de diagnóstico. Isto é, a reiteração das mesmas razões para explicar o atraso em muitos diferentes tempos e contextos históricos. Blofeld fez este filme entre 2004 e 2006. Muitas questões que colocavas já vinham do passado e formam parte do que de Sousa Santos considera o problema do passado. O conjunto de representações sobre as condições históricas que numa dada sociedade e que explica as deficiências do presente, formulados como atrasos em relação ao presente dos países mais desenvolvidos e que, pela sua duração histórica, façam prever dificuldades na superação de tais deficiências no futuro próximo. Esse futuro, o futuro do que Portugal estava à espera de 2004, já chegou. Portugal já ganhou o campeonato europeu de futebol, já sofreu a grande recessão. E já viu como a Troika chegava e marchava. Marchava tem aqui todo o seu duplo sentido, o sentido de Miguel Gomes tinha assumido um ano. O presente de 2017, no entanto, segue a sofrer muitos dos problemas dos que Blofeld já advertia no presente de 2004 e 2006, uma altura, aliás, em que a situação socioeconómica do país parecia positiva. Vamos agora para os dados macroeconómicos. Portugal vive uma pequena recessão no início do governo Passos Coelho entre o quarto trimestre de 2012 e o terceiro trimestre de 2003. Mas a taxa de variação bruto trimestral do Produto Interior Bruto pode ser positiva a partir do quarto trimestre de 2013, até atingir uma percentagem de 2,8% na altura do euro de 2004. Este ponto, que é a maior taxa de variação até este mesmo ano, até o segundo trimestre de 2017, que chegou a 3 pontos. A rodacha do filme foi em agosto de 2004, portanto, terceiro trimestre de 2004. Taxa de variação do PIB é 1,9%, deve ser... Taxa de variação do PIB é 1,9%, taxa de desemprego 6,8%. Está. A estreia do filme no Lisboa de 2006, segundo o trimestre de 2006, a taxa de variação do PIB é 1,3% e a taxa de desemprego 7,2%. Não é assim tão bom, mas pronto, seria por cá, ainda está positivo. Isto contrasta fortemente com o ponto mais baixo da recessão entre 2012 e 2013. Quarto trimestre de 2012, taxa de variação do PIB, menos 4,5%.
E no primeiro trimestre de 2013 o desemprego atingiu 17,5%. 10 pontos mais do que na altura do filme. Um pouco mais pequeno do que Indiana, pode ser interpretado, portanto, como uma premonição do atual cinema da austeridade, porque o seu discurso aponta para temas que serão depois tratados por outros filmes e cineastas nesta década, nomeadamente a destruição do seu território e o abandono dos seus habitantes. Braufuchs mesmo chegou a adotar um tom profético nesta entrevista com o Vasco de Câmara, na que dizia: já estamos a pagar, mas a grande fatura ainda há de vir. O seu filme coincide assim com outras representações cinematográficas contemporâneas da Grande Recessão que atualizam a tradição de imagologia portuguesa, como Ruínas de Manuel Mossos, As Mil e Uma Noites de Miguel Gomes ou A Fábrica de Nara de Pedro Pinto. Estes filmes retratam Portugal como um país falhado, triste e desorientado. Um país que tem nostalgia de um futuro que nunca atingiu e onde o problema do passado é, simultaneamente, um problema para o futuro. Por sorte, Portugal conta hoje com artistas como o Daniel Fuchs, que estão dispostos a criar representações não que os portugueses acham que são ou gostavam de ser, senão representações que permitam perceber o que é o país real, isto é, contra imagens libertadoras que ajudam a superar as armadilhas e miragens dos discursos oficiais ou dominantes. Muito obrigado. Para questões que tenham. Obrigada. Temos um bocadinho então ao público. Gostei muito da parte que estavas a falar do enquadramento das casas, aquela. Podemos ver as imagens. Podemos mesmo buscar uma sequência onde se veja isso bem. Sim, sim. Porque é algo que depois vai aparecer também nos filmes do Daniel. Este enquadramento quase fotográfico dos edifícios e é um long shot, porque não é exatamente uma fotografia, é um filme que está a passar, mas é um momento prolongado. E aí é uma ilustração quase de fotografia e filme. E é curioso ver já neste pós-pandemia algo que vai ser repetido através da obra do Daniel. Achas que também o próprio enquadramento oferece uma possibilidade de leitura do filme em que podemos ver quase o abandono das casas, ou a casa parada, o espaço fixo, o isolamento. Bom, este tipo de sequências das caças, pontuando todo o filme, aparecem normalmente grupos de 3, 4 caças seguidas. Se o filme dura 78 minutos, estão como distribuídos por toda a metragem. Funciona a lógica de match cut, isto é, o enquadramento normalmente tem a mesma distância para a caça, normalmente a caça ocupa o mesmo espaço dentro do quadro e cria-se então uma lógica de repetição, reiteração, de estar sempre a ver os mesmos elementos numa distinta combinação. São sequências muito opressivas porque algumas dessas caças estão fechadas. São caças que se vê que não está a morar nessa altura ninguém lá. Mas não são, no caso de um pouco mais pequeno do que Indiana, não são caças abandonadas. São caças novas, este é o problema. São caças que foram construídas nos últimos 30 anos. São caças caras. São caças que custam algum dinheiro. Há também algumas, bom, há uma sequência no que não são tanto as caças, não são tanto as caças, são espaços que não foram terminados, como também se vê cá. São espaços que têm esta mistura entre o que seria o espaço com um projeto de futuro que não foi atingido e então fica abandonado, mas já foi alterado, já foi previamente destruído. Isto é, uma escavação arqueológica
que tenta chegar a um jacimento arqueológico. Não chega, mas já destruiu parte do que era esse jacimento, sem poder levantar depois de lá um informe científico. Então, muitos destes espaços destruídos falam da contradição do que é uma imagem do futuro que nunca se atinge, que não se consegue chegar lá. Isso enquanto as casas que aparecem meio sem terminar. Mas as casas que estão terminadas, eu acho que é ainda mais dramático. Porque são casas que finalmente estão a construir uma imagem, uma percepção do país, de nós próprios, o que vemos, os vizinhos, as pessoas que passam pela estrada, os próprios moradores da casa, que encaixa no que dizia o Eduardo Lourenço de ser um país de pobres com mentalidade de ricos, sem uma questão de ostentação. Não só são enquadramentos fotográficos, porque, em alguns casos, tem importância o movimento interno dentro do quadro, como não tenho cá a imagem, mas há um destes planos mostra uma casa fechada completamente, mas com 3 carros de guarda. Então, a agressão para o território e para a paisagem é simbolizada por essa presença de um animal que está lá, na verdade, abandonado, para lhe comer, mas está lá simplesmente para impedir que ninguém possa utilizar esse espaço. Bom, já me aconteceu a mim de dar um passeio um dia pelo bairro do Restelo, porque eu comprei uma caixa com cartões de passeios por Lisboa, 50 passeios, para conhecer melhor a cidade, e havia um no Restelo. E eu, fora muitas vezes sábado, nunca para o Restelo, fui lá ao Restelo, segui um passeio, e comecei a ver estas moradias isoladas, fechadas sobre si próprias, muito ostentosas. Apanhei muitos sustos de passar a beira do que seria a entrada de casa e estar lá um carro enorme, muito sem nada a fazer, este carro, na verdade desejando de ter algum tipo de contato, e a forma que tinha esse carro de entrar em contato era começar a ladrar ao que seria a pessoa que passa lá, e eu levei muito susto muitas vezes, e chegou uma altura, havia um carro que mesmo decidiu levantar-se, era já mais alto do que eu, era tudo negro, parecia um ósculo. Então é uma questão de que os próprios portugueses, os moradores do país, do território, da paisagem, confundem o que seria o espaço privado com o espaço público. Há uma apropriação consciente do espaço público, uma invasão do espaço privado que parece que implica um laissez-faire absoluto. E então, este tipo de sequências de enquadramentos tão fechados estão a salientar essa condição de espaços fechados, agressivos para o exterior. Isto é uma tendência na arquitetura, que inicia já nos anos 70. Infelizmente, há muitos bons arquitetos que trabalham com este paradigma. Estou a pensar no caso do... Agora não me vai ser o nome, mas é o arquiteto do Museu Guggenheim de Bilbao ou do Walt Disney Concert Hall em Los Angeles. A pensar em nome? Frank Gehry. Pronto, este tipo de enquadramentos das casas e a ideia do match cut entre mostrar da mesma forma esse tipo de espaços, depois em Asif vai permitir fazer um match cut entre as casas, os prédios de Theresienstadt com as imagens desses mesmos prédios no que seriam as anteriores representações de Theresienstadt, sobretudo 4 filmes anteriores que utiliza Asif, para fazer essa comparação. Então, Asif é uma cartografia de Theresienstadt, uma cartografia cinematográfica, e utiliza também a técnica do enquadramento, determinada distância, e criar um match cut para depois, por vantagem, estabelecer a leitura de, olha, isto é hoje, isto foi em representações anteriores, mas que refere realmente para um tempo que está ausente e que também foi neste mesmo local. Gostei da história do carro. Tem mais alguma questão? Sim, gostava de que falasse um pouco mais sobre o cinema da austeridade. Insere o Daniel Balfux dentro desse tipo de cinema e se calhar também aqueles 3 filmes que citou, portugueses exatamente. Gostava que me explicasse um pouco quais são as características, se
também outros autores ou outros realizadores, nomeadamente gregos ou espanhóis, que esteja a investigar e sobre os quais nos possa divulgar algumas ideias. Pronto, esse é o tema que eu trabalho desde há por aí como 1 ano e meio. Então, eu já tenho avançado neste tempo, tenho um par de artigos que ainda não foram divulgados, que estão em espera de publicação. A ideia é que, bom, a minha pesquisa especificamente é comparativa entre cinema português e cinema espanhol, a ideia de cinemas ibéricos, porque, bom, a crise financeira que inicia em 2007 e 2008 tem um alcance, um impacto global, mas depois a representação de todos os fenómenos associados com a grande recessão é muito diferente segundo os locais onde sejam filmados os trabalhos sobre esta questão. Não tem nada a ver o cinema de austeridade ibérico com o cinema sobre a crise que se fez, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos houve uma preocupação sobre as causas financeiras e depois também houve alguns filmes sobre as consequências que teve a crise financeira. Mas, na verdade, os principais filmes, o discurso que criou o cinema estadunidense é sobre como é que isto foi possível, como se chegou a este ponto. E então vai à origem, que foi nos próprios Estados Unidos, da desregulação do setor financeiro. E pronto, na Europa também há muitos filmes sobre isto, no Reino Unido, na França, em Grécia, onde a situação é parecida com a Península Ibérica. Mas há também uma divisão norte-sul, em função de como a grande recessão influi nos países. Isto é, na Alemanha, não conheço muito bem o cinema alemão, mas a história da grande recessão é que a Alemanha tem uma economia principalmente ainda hoje industrial, de base industrial. É o único caso que fica na Europa, que tem muito peso no setor industrial. E a Alemanha entrou em recessão no que seria, sim, o ano 2009. Mas pronto, aí terminou a coisa. No ano 2010, a Comissão Europeia acordou uma série de políticas de austeridade que deviam ser depois desenvolvidas nos distintos países membros da União Europeia. Normalmente não interessava se eram governos de direita, de esquerda, na verdade quase todos os governos que em 2010 estavam na altura a governar os países tiveram de aplicar essas políticas. Em Portugal e Espanha eram governos do Partido Socialista e depois passou, por efeito nas seguintes eleições, para governos dos partidos da direita. Então, o que eu acho que falo de cinema de austeridade, porque na verdade o caso ibérico, parecido com o grego, não é um cinema sobre a crise ou sobre a grande recessão. É um cinema que os filmes aparecem, na verdade, quando os efeitos das políticas de austeridade aplicadas a partir de 2010 chegam à população e chegam aos próprios cineastas. Então é que aparecem as histórias. Então, são filmes que falam de pessoas que não têm emprego, que perdem a casa, que são pessoas também que têm problemas, são doentes, são ancianos, são jovens que não conseguem estudar, são todo tipo de pessoas, muitas vezes de classe média, não necessariamente pessoas que antes estavam na pobreza, senão pessoas que, a partir da grande recessão e das políticas de austeridade, passaram a estar na pobreza. Então é um cinema de vítimas, é um cinema de rostos de vítimas da grande recessão e das políticas de austeridade. Mas isto também tem um problema, e é que construiu um discurso sobre... um discurso que parece não distinguir que na Península Ibérica, em Portugal e em Espanha, há pessoas que estão a obter benefícios da situação. E há também uns governantes, uns empresários, que estão a tomar uma série de decisões que parece que vêm impostas de fora da União Europeia, mas que, na verdade, essas decisões podem ser, essas políticas que vêm da União Europeia, podem ser adaptadas a cada país de forma diferente. E então, o facto de que o cinema de austeridade ibérico fale muito das vítimas, está também com a invisibilizar aquelas pessoas que estão a tomar decisões políticas e económicas. Então, isto é muito diferente com o cinema norte-americano. O cinema norte-americano se aponta para as pessoas que
com as suas decisões, provocaram a crise financeira. Ou há muitos filmes sobre isso. Na Península Ibérica, não. Então, há filmes como o caso do Ruínas, um projeto anterior à estreia no Lisboa de 2009, já havia então crise financeira, mas na verdade o projeto é anterior. Mas já está também a apontar, como um pouco mais pequeno do que Indiana, há problemas estruturais de Portugal. Problemas estruturais que, enquanto a situação do país, como digamos aqui, era positiva no plano económico, não eram abordadas. E em Espanha também aconteceu o mesmo. Há muitos problemas que tem hoje a Espanha que podiam ser abordados há uma década antes da grande recessão. A grande recessão funciona, e as políticas de austeridade funcionam dentro da lógica que Naomi Klein fala da doutrina do choque, o choque económico. Isto é, se provocarmos um choque à população, a população pode aceitar determinadas políticas que, noutras circunstâncias, estariam na conta. Então, um pouco mais pequeno do que Indiana e Ruínas são precedentes, são precursores do cinema da austeridade, porque, mesmo se são filmes anteriores a este problema, já estão a apontar aquelas situações que vão piorar depois, ou que não vão ser resolvidas. Já estão como a chamar a atenção para estas questões. Depois, As Mil e Uma Noites é o grande projeto sobre a austeridade em Portugal, também por como foi concebido, desde o ponto de vista da rodagem, durante um mês que foi acompanhar no ano 2013 e 2014, que era quando o Troika estava em Portugal, mais ou menos por esta altura, no ponto em que as coisas começam a melhorar, quando sai da recessão ao país, mas ainda no ponto mais baixo. O início do projeto das Mil e Uma Noites inicia quando a economia está cá, no ponto mais baixo da recessão, e o país ocupado economicamente pela Troika. E então a ideia era acompanhar a vida do país, distintas situações filmadas em distintos locais do país, distintas pessoas, um filme interclassista, um filme que também tem uma vontade de retratar o país a partir das suas diferenças e de como a recessão está a afetar a população de formas muito diferentes. Depois, A Fábrica de Nada é um filme que, na verdade, a história que conta já vem dos anos 70 e 80, uma fábrica ocupada, bom, não exatamente ocupada, mas autogestionada pelos seus trabalhadores. Daquela história que, do pós-25 de Abril, surgiu uma peça de teatro e depois apareceu este filme. Mas o fato de fazer este filme em 2017 altera completamente a experiência original dos anos 70 e 80 e a peça de teatro que era anterior à grande recessão. Há então uma reflexão em A Fábrica de Nada sobre problemas do neoliberalismo que já são anteriores à grande recessão, mas que a grande recessão faz que tudo seja como muito mais evidente e muito mais dramático. E então, também para o próprio público que hoje pode ir à sala de cinema a ver A Fábrica de Nada, pode sentir um tipo de empatia com as histórias dos trabalhadores desta fábrica, que se calhar há 15 anos, quando ainda não, o setor industrial português não fecharam tantas fábricas, pela margem sul do Tejo, ou pela área da Vila Franca da Gira, que é onde foi filmada A Fábrica de Nada, pois se calhar não era tão conhecida essa problemática. A Fábrica de Nada é um projeto da produtora Terra Treme, e a produtora da Fábrica de Nada, a pessoa que trabalha na produção é Susana Nobre. A Susana Nobre trabalhou antes num filme que se chama Vida Ativa, também na área de Vila Franca da Gira, mas em Alberca de Ribatejo, que fala com os desempregados do setor industrial, dessa área, dessa terra, que, bom, é muito próximo, são perfis profissionais e percursos vitais muito parecidos com os dos personagens da Fábrica de Nada. Então há, dentro de Terra Treme, uma continuidade de discurso sobre outros trabalhos, outras longa-metragens que fez a mesma produtora. Estou a pensar no anterior trabalho de Pedro Pinho, co-dirigido com Luís Homem, é A Sequeia e as Trocas, que vão para Cabo Verde, e filmam lá como está a entrar a lógica do capitalismo do setor turístico nas ilhas de Cabo Verde. Como estão, por uma parte, a criar, também a destruir a paisagem, e a criar uma paisagem separada entre o espaço dos cabo-verdianos e o espaço dos turistas europeus que vão lá. E também há muitas imagens de casas, de prédios que estão a meio construir em A Cidade e as Trocas. Esta imagem, na verdade, é um dos ícones da grande recessão na Península Ibérica. Na Espanha, da outra parte da fronteira, onde se calhar o impacto imobiliário da grande recessão foi mesmo maior do que em Portugal,
há muitos filmes que aparece isto, seja como tema do filme. Estou a pensar num filme galego que se chama Os Fenómenos, de Alfonso Sarauza, do ano 2004, que é sobre uns operários da construção civil, que a empresa para que trabalham desaparece, ficam sem trabalho e ficam com tudo com casas sem construir. Há outro filme que não é muito bom, que se chama Somos Gente Honrada, que o protagonista também é um construtor, um filme galego, filmado quase nos mesmos locais que Os Fenómenos. Não é muito bom, mas mesmo assim também trata esta questão dos construtores que deixam destruído a paisagem, cheio deste tipo de imagens. E depois há filmes espanhóis que eu gosto muito, nos que toda a história acontece, na verdade, como um reflexo da grande recessão e das políticas de austeridade. Isto é, se não houvesse grande recessão e não houvesse políticas de austeridade, muitas das coisas, da causalidade narrativa, não aconteceria. Estou a pensar no filme Magical Girl, de Carlos Bermud, que mostra a história de um professor de liceu, de língua e literatura, fica sem emprego, fica sem dinheiro, e a sua filha pequena, a sua filha única que tem leucemia, está doente, e então, não tem um futuro muito bom, então o pai está disposto a fazer qualquer coisa pela filha. E a filha gosta muito dos mangas e das Magical Girls japonesas. E então o sonho da filha é a roupa de uma Magical Girl. E essa roupa é infinitamente cara. E então o pai inicia uma história muito maluca de chantagem para conseguir dinheiro para comprar esse vestido. Então começa a chantagear a uma mulher que conhece por acaso, está a ponto de roubar numa joalheria, por acaso conhece uma mulher e começa a chantagear esta mulher. Então, depois aparecerá o personagem de um antigo professor que se converteu em um assassino em série, em série não, mas um assassino contratado, que, será um antigo professor da mulher, será contratado pela mulher, ou será contactado pela mulher para fazer qualquer coisa à frente do chantagista. Um professor de literatura não tinha que ser um chantagista, mas toda a lógica de Magical Girl, dos que eu acho que são os melhores filmes em Espanha sobre a recessão, mesmo sem mostrar as vítimas, o que está a mostrar é que estas histórias não tinham de acontecer a estas pessoas se não fosse pela grande recessão, pelas políticas de austeridade, ou pelo impacto combinado que faz que a grande recessão demore mais tempo. Pronto. Como este é muito a minha pesquisa, posso dar, eu já apareci na PSUB que há, sei lá, 80, 90 títulos. Cá em Portugal também há filmes como O Índice Meio da Felicidade, Os Gatos Não Têm Vertigens, que tratam esta questão desde outra perspectiva, mas não é o tema do cinema. Muito obrigada. Vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltamos às 11h30.